Para oferecer alternativa ao agropecuarista que produz suplementação volumosa para o rebanho, a Embrapa Gado de Leite desenvolveu a cultivar de capim-elefante BRS Capiaçu, com elevado potencial de produção e bom valor nutritivo, visando a utilização na forma de silagem ou picado verde servido no coxo. A silagem da BRS Capiaçu é uma alternativa de fonte de suplementação volumosa barata e de boa qualidade para uso em sistemas de produção de leite e carne bovina e também para caprinos e ovinos. Isso chamou a atenção do empresário Márcio Ferraz, na fazenda JIM. Ele está começando a investir na criação de animais. Já tem 45 ovelhas das raças Dorper e Santa Inês e em breve terá vacas para a produção de leite. Mas antes disso, o investimento foi feito na pastagem. Uma das variedades escolhidas foi a BRS Capiaçu, bastante difundida pelo Brasil nos últimos anos. Para formar a sementeira, ele comprou 2.000 mudas, como estas que brotaram em copinhos descartáveis antes de ir para o solo. No YouTube mesmo eu vi lá esse capim, né? Muita gente no lado aí de Minas Gerais, esses lugares aí, Bahia. O lugar que mais planta esses capim aqui é Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Ele dá muita massa e o volume muito grande. E o investimento para plantar ele é pouco. Eu comecei a pesquisar onde vendia as sementes, achei muito na internet, mas também vi muitos vendendo outros tipos de capim dizendo que era o capiaçu. A área de meio hectare é irrigada do riacho perene que corta a propriedade. Os aspersores importados têm 12 metros de espaçamento entre si e 4 metros de altura, com vazão de 1.200 litros de água por hora, para molhar de maneira uniforme toda a área plantada durante o ciclo do capim, que vai de 70 a 120 dias. Quando bem manejada, a cultivar apresenta porte de até 5 metros de altura, touceiras de formato ereto, folhas largas, de cor verde e colmos grossos, com gemas de elevado poder de brotação. Antes de fazer o primeiro corte do capim, Márcio e os colaboradores da fazenda prepararam a nova área de plantio. A terra foi arada, os sulcos com 80 centímetros de um para o outro e 25 centímetros de profundidade foram abertos com enxada e a adubação incorporada. Gesso agrícola para neutralizar o alumínio em profundidade e melhorar o crescimento radicular da planta, esterco de ovelha curtido e fertilizante granulado 8,25,15 para corrigir a deficiência de fósforo no solo. A dose de aproximadamente 52 gramas por metro de sulco foi medida nesta adubadeira artesanal. Isso aqui foi fruto de pesquisa de internet, né? Porque hoje a internet serve para muita coisa, né? Por bem e por mal. Eu pesquisando, querendo achar uma maneira mais fácil de a gente colocar o adubo no pé do capim e com uniformidade, né? A gente não tem maquinário apropriado. Aqui a gente coloca o adubo aqui e tem esse registro aqui que a gente vai regulando, vai passando no pé do capim e vai cair na mesma quantidade sempre. Os colmos são colocados nos sulcos na posição pé e ponta, para não haver falha no nascimento do capim. Outro cuidado é cortar os colmos em pequenos pedaços para facilitar a passagem da umidade até as gemas do meio. Por fim, cobrir com cerca de 5 centímetros de terra para facilitar a saída dos brotos e molhar por 2 horas todos os dias. Meu pai tem uma propriedade aqui vizinha, né? Ele estava precisando de um funcionário e eu parado, né? Então me ofereci e a gente está aí fazendo essa colaboração um com o outro, né? Plantando esse capim-açu, um tipo novo de capim, né? Muito produtivo, né? Os animais gostam muito, acham muito bom e é viável, né? Barato e fácil de manusear, né?
Nesta capineira, as plantas vigorosas desde as primeiras semanas do ciclo apresentaram resistência às pragas que atacam as cultivares do capim-elefante, bem como a lagarta do cartucho, a lagarta rosca e os cupins subterrâneos. Praga no capiaçu, ele é muito frágil à cigarrinha, né? E aqui a nossa região ela é bem afetada por cigarrinha. Só que assim, não tem um cuidado tão especial por conta que ele é muito regenerativo. O cuidado que a gente tem é só a adubação, ureia no pé dele, que ele mesmo rebrota. O grande segredo da BRS Capiaçu é o custo de produção baixo para a silagem, chegando a 70% a menos do que a silagem de milho, pela alta produção e também por ser uma cultivar que é perene. Isso porque não há necessidade de replantio anualmente, como acontece com outras culturas que são destinadas à silagem. O potencial de produção de biomassa da BRS Capiaçu supera o do milho e o da cana, atingindo média de 300 toneladas hectare ano de matéria verde, se destacando pela produtividade e pelo valor nutritivo da forragem quando comparada com outras cultivares de capim-elefante. Márcio está fazendo silagem com as folhas e os colmos que não servem para mudas. Tritura na ensiladeira, pulveriza com o inoculante e embala nesses sacos plásticos com capacidade para 30 quilos e armazena no aprisco pelo período de 30 dias para servir aos animais, acrescentando farelo de milho ou de soja para deixá-la mais palatável e aumentar as calorias. De acordo com análises bromatológicas feitas, o capim BRS Capiaçu, colhido com 70 dias de crescimento, possui 8% de proteína bruta e com 100 dias, 6% de proteína e 62% de NDT, que são os nutrientes digestíveis totais. Um capinzinho desse aqui, moído na forrageira e jogando uma quilera de milho em cima, a proteína dele vai subir lá em cima e os animais vão gostar demais. Com 70 dias você já corta ele, já pode dar direto no coxo. Agora se você for fazer uma silagem, você tem que aguardar para depois de 100 dias, 100, 120 dias. Que é o tempo que ele vai diminuir o teor de umidade na cana dele, né? Para fazer a silagem.